Bom dia, paz seja convosco, uma grande alegria estar na casa de Deus. Hoje de manhã, como o pastor Batista falou, a palavra que vem ao nosso coração é gratidão, porque nós poderíamos estar em casa, impossibilitados de estar na casa de Deus se estivéssemos com o Covid, não é verdade? Essa tosse não é Covid, amém? Um efeito especial aí para vocês ficarem com medo. Ou outras coisas, né? Nós poderíamos estar impossibilitados de estar na casa de Deus, mas nós podemos estar na casa de Deus, temos a alegria de pertencer ao Senhor, amém? Nós pertencemos a um Deus vivo e verdadeiro. E esta manhã, a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, o mês passado, o Senhor trouxe essa palavra, encorajamento, ao meu coração. E Deus começou a trabalhar, né, sobre um texto, e quando nós recebemos uma mensagem que teríamos um curso chamado Summit de Encorajamento para os Pastores. E acabou sendo o tema do mês, o encorajamento, e eu preparei uma palavra que eu creio que é do coração de Deus para todos nós, amém? Que você esteja com o coração, com a sua mente preparada, disposta. Eu sei que todos nós temos, muitas vezes nós estamos na igreja só de corpo presente, mas não permita isso. É nós que muitas vezes nós entramos num modo, né, catatônico, eu falo. Estamos aqui, mas não estamos. E nós precisamos estar de fato de verdade, porque esse é um momento poderoso da palavra de Deus. E nós não podemos perder nada do que o Senhor tem para nos falar. Amém? Porque tudo que o Senhor fala é muito valioso. E muitas vezes, durante a semana, nós vamos precisar daquilo que o Senhor falou no domingo. E eu gostaria de começar com uma ilustração. Entenda, queridos, é uma ilustração, não está na Bíblia, tá bom? Talvez aí você fale, nossa, isso está na Bíblia. Não está na Bíblia, tá bom? Uma ilustração, uma história. Estava tendo um leilão no inferno. E os demônios estavam... nós sabemos como nós somos atacados. Nós temos um inimigo. Seria muito bom, muitos falam que o inferno não existe, as trevas não existem, mas é uma verdade. As trevas existem, o diabo existe, o inferno existe, e ele luta contra o povo de Deus, ele luta contra as pessoas, ele odeia as pessoas, porque você lembra Deus. Porque você é imagem e semelhança de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, eles estavam ali arrumando uma forma, uma ferramenta que pudesse trazer uma destruição na vida da pessoa. Falou que a gente precisa de algo que realmente atinja essa pessoa, que realmente paralise essa pessoa. E foi quando eles encontraram uma arma muito poderosa chamada desânimo. Talvez você conheça, talvez. Claro que todos nós conhecemos, não é verdade? Todos nós já encontramos, já deparamos, já sentimos, por muitos momentos na nossa vida, o desânimo. Porque o desânimo, ele pode penetrar as nossas emoções profundamente e trazer, né, uma devastação, esmaga as nossas emoções e paralisa a nossa mente. O desânimo tem esse poder. Por que paralisar a mente? Porque você não consegue mais sonhar, você não consegue ter esperança no futuro. O desânimo faz isso. E o desânimo adoece as pessoas. Porque você, às vezes, vem com uma avalanche de situações na tua vida e você começa a ficar paralisado, porque você vem com muito... o diabo te atinge com muitas coisas, muitos sentimentos, e você atinge até a tua forma de ver a vida. Vocês identificam isso? Conseguem? Acho que não, né? Todo mundo aqui é vitorioso, pelo jeito, né? Fala, não, pastora. Eu acho que canta muito a Damares. Agora é só a vitória, agora é só a vitória, né? E daí você não encontra o desânimo. Glória a Deus se for assim, né? Nós sabemos que todos nós somos passíveis ao desânimo. Mas o que nós não podemos é parar nele. É deixar que ele domine a nossa vida e ele tome a direção e a gente não viva a totalidade do que Deus declarou sobre as nossas vidas. Amém?
E o próprio Jesus, na sua palavra, em João 16, 33, ele fala que no mundo nós teríamos aflições. Jesus disse isso. E esse desânimo, essas aflições, né, são perdas, essas aflições são doenças, essas aflições são problemas na família, essas aflições são problemas no casamento, essas aflições muitas vezes são problema com os filhos, abandono. Quantas coisas são aflições que Jesus falou que nós passaríamos. Mas Jesus, neste mesmo versículo, ele traz uma palavra de encorajamento. E ele diz assim: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Ele foi o maior encorajador. Às vezes a gente pensa assim, que ser encorajador é aquela pessoa que só acredita no bem, que só acredita que a coisa só vai dar certo. Mas não é, nós vamos nos aprofundar nisso. Mas, eu creio, talvez você esteja passando por um momento e fala assim, mas essa não é a realidade. Existem perdas? Existem. Nós perdemos, existem perdas na caminhada, nós vamos perder batalhas, esta é a verdade. Se falaram para você que crente nunca perde, que crente não sofre, que crente é só vitória, é uma mentira. É uma mentira. Né? Né? Está lá no contrato, você vai ter aflições. Eu sou o teu Senhor. E eu estou dizendo que você vai ter aflições. Jesus é o nosso Senhor, amém? E Ele mesmo já deixou avisado que nós iríamos ter aflições, que nós iríamos ter dificuldades nessa vida. Talvez fale assim, mas então eu tenho dom de para-raio, porque está tudo acertando em mim. Jesus, eu acho que eu peguei a porção de mais alguém, né? Porque está demais. Mas é porque a vitória é grande, amém? Eu creio. Mas existe uma diferença, nós perdemos batalhas, mas nós não perdemos a guerra, amém? Porque o nosso Deus é poderoso. Talvez você fale assim, puxa, mas eu vi coisas escorregando pelos meus dedos. Você perdeu uma batalha, nós temos que reconhecer, eu perdi. Nós precisamos, tem momentos que nós temos que reconhecer a perda, reconhecer a derrota. Não podemos espiritualizar derrotas. É uma derrota? É uma derrota. Amém? E nós precisamos levantar dessa derrota, porque o Senhor está conosco. Ele venceu o mundo, amém? E nós não perdemos a guerra. E esta é uma verdade poderosa. Nós não vivemos um evangelho triunfalista, nós não vivemos um evangelho que nos engana. A palavra de Deus, quando você lê a Bíblia, você vai ver que a palavra de Deus é muito verdadeira, quando fala de derrotas de pessoas, de homens de Deus, de mulheres de Deus, e que nós vemos que existe, né, esperança, sim, mesmo em meio a derrotas. Então, se você está no meio de uma aparente derrota, reconheça que existe esperança em um novo dia, amém? Que você pode se levantar desse lugar. Como eu falei que Jesus foi o maior encorajador, e o encorajamento, ele é o antídoto contra, se a gente disser que o desânimo é uma doença, nós poderíamos dizer que o desânimo é uma infecção. E o que uma infecção faz no corpo, né? Um estrago. Entra na corrente sanguínea, vai afetando os órgãos, e muitas vezes essa infecção mata. Né? E se nós dissermos que o desânimo é uma infecção no nosso corpo, nós precisamos de um antídoto especial chamado encorajamento. Amém? Eu gostaria de ler o texto base dessa mensagem, que está em 2 Coríntios, né, na Epístola de Coríntios, ali no versículo 2 e 3. Capítulo 1. Não falei, gente? Perdão. 3 e 4, na verdade. Eles projetaram, se você não trouxe a Bíblia, pode acompanhar. Louvado seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
Pai misericordioso e Deus de todo encorajamento, Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflições. Deixa aberto, depois nós vamos ler mais um versículo deste capítulo. A tua versão pode ser que a grande maioria, a versão está dizendo consolação. Você foi consolado. Mas é a mesma raiz, a palavra encorajamento, consolação e encorajamento. Aqui Paulo fala que no meio das nossas tribulações, no meio das nossas dificuldades, nós somos encorajados por Deus. Nós recebemos encorajamento da parte de Deus no meio das nossas dificuldades, para que nós possamos ser encorajadores de outros quando eles estiverem passando por tribulações. Amém? Então, você está ligado no Senhor. E é que eu não posso fazer aqui, que eu estou com o microfone, mas eu vou fazer um pouquinho. Mas que você seja como uma árvore, né, ligado em Deus, e que alcance pessoas. Amém? Você, às vezes, recebe algo da parte de Deus tão poderoso no meio das tuas dificuldades, no meio das tuas perdas, no meio das tuas dificuldades familiares. E, às vezes, você se fecha, você não compartilha daquilo que o Senhor fez na tua vida. Às vezes, você tem até vergonha da tua história. Do que Deus, puxa, isso aqui é muito feio do meu passado. Talvez eu nunca vou conseguir compartilhar. Talvez eu não consiga. Mas o Senhor quer usar a tua história. Amém? Naquilo que o Senhor fez, na consolação, no poder que Ele liberou sobre a tua vida, Ele quer que você estenda. Amém? Porque tem pessoas que estão vivendo o que você viveu, ou que você está vivendo neste momento. Talvez você pense assim, puxa, eu só posso ser um encorajador quando tudo estiver certo na minha vida. E não é uma verdade. Você pode começar a encorajar no teu processo. Apesar de, você pode encorajar. Amém? Às vezes você fala assim, puxa, mas o que eu vou falar? Você não vai falar algo da tua parte. Nunca é sobre nós. Sempre é sobre Deus. Porque você vai falar sobre a palavra de Deus. Talvez você fale assim, eu preciso conhecer muito a Bíblia. Nós precisamos conhecer, mas talvez você está começando a conhecer. E isso que você já conhece, você pode compartilhar com as pessoas. Amém? E as pessoas precisam, nós precisamos de encorajamento. Talvez, quantas vezes, pensa aí na tua história, se você pudesse pedir, você pediria, encoraje-me. Por favor, encoraje-me. Não teve momentos assim, que você precisava de uma palavra de encorajamento? Que você precisava de uma palavra de ânimo? Que você precisava de um abraço? Quem passou por momentos assim? Nós precisamos dessa palavra. E nós, como corpos de Cristo, como corpos não, é um corpo. Como corpo de Cristo, nós precisamos ser encorajadores. Amém? Precisamos ser encorajadores. Não é algo assim opcional. Puxa, eu vou ser, não, acho que isso não faz parte. Querido, se o Espírito Santo habita em você, ele é o paracaléu, que isso é no grego, o encorajador. E se ele está em você, ele é o próprio encorajador. E ele vai fluir de você. Amém? Você é templo do Espírito Santo. Deus prometeu nos encorajar em nossas aflições e nos pede que partilhemos esse encorajamento com os outros. Nós devemos passar adiante aquilo que Deus nos entregou. O propósito de Deus é ministrar ao nosso coração quando nós estamos em aflições, para no momento em que encontremos pessoas abatidas no caminho, nós venhamos a consolá-las, encorajá-las. Porque o nosso Deus, Ele é a nossa rocha. Ele é o nosso refúgio no meio da tempestade. No meio da tempestade nós temos esse refúgio. E essa é a diferença, queridos. E quantos ao nosso redor não têm esse refúgio no meio da tempestade? Não têm segurança, eles não sabem aonde segurar. E muitas vezes nós temos retido uma palavra de encorajamento. Nós temos deixado de ser
um canal de Deus. Muitas vezes nós queremos ser canal de Deus aqui em cima. Eu quero ser um instrumento de Deus, mas aqui em cima. Eu quero ser um instrumento de Deus numa banda. Eu quero ser um instrumento num lugar visível. Mas, querido, nosso campo missionário é fora desse lugar. Nós precisamos ser instrumento de Deus lá fora. Quantos precisam de uma palavra amanhã? Hoje à tarde vai precisar de uma palavra. Eu creio que dentro da nossa família é o maior campo missionário de encorajamento. E muitas vezes nós pensamos que a nossa palavra não tem peso dentro da nossa casa. Puxa, mas ninguém me escuta. Às vezes nós não valorizamos realmente a palavra do marido, não valorizamos a palavra da esposa. E hoje é uma manhã de reavaliar. Como você tem ouvido a palavra do teu cônjuge? Você dá peso realmente ao que ele fala? Ou, às vezes, o que é triste, querido? Num aconselhamento, você está falando, o pastor fala, aí o marido olha e fala, eu já falei isso para você. Só que quando o pastor fala, parece que é a voz do trovão, sei lá, alguma coisa especial, né? E é triste, né? Mas já falou. Ou a esposa. Né? E a gente já tem aquela frase, eu te falei. Né? A gente tem essa frase no nosso vocabulário feminino. Eu já te falei, querido. Né? Já te falei várias vezes isso. Só que quando a mulher fala, às vezes não recebe crédito. Mas quando o pastor, o líder fala, nossa, que novidade. Aí você olha o quê? Né? Já te falei isso tantas vezes, a mesma coisa. Eita, atrás de eita, né? Então, já foi falado, mas não dá o devido crédito. Então, nós precisamos dar crédito quando a pessoa do nosso lado é um encorajador. Falar, mas fulano não é encorajador. Mas eu vou falar sobre um tipo de encorajamento depois que a gente não reconhece que é encorajamento, mas é encorajamento. É o Senhor Jesus que levanta a nossa cabeça e nos faz olhar e andar para uma nova estação, amém? Quando nós estamos cabisbaixos, em João 14, 15 e 16, diz, se me amais, guardarei os meus mandamentos. Quando Jesus, ele morreu e ressuscitou, ele foi assunto ao céu. E ele fala, aqui nesse texto, João 14, 15 e 16, que ele fala que ele vai enviar o outro, como ele. O outro chamado Consolador. E ele fala, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Nosso Deus, ele está sentado no trono. Jesus, ele está à destra do Pai, intercedendo por nós. Mas o outro, o Consolador, o Espírito Santo de Deus, ele está em nós. Amém? Nós somos templo do Espírito Santo, ele está em nós. O Paracaléu, o encorajador, o Consolador está em nós. Você é uma morada de encorajamento. Amém? O verso 26 diz, do mesmo texto, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Amém? O Espírito Santo é maravilhoso, é poderoso, diz que ele nos ensinará sobre todas as coisas, ele nos guiará a toda a verdade. No português, como eu falei, quer dizer encorajador, consolador, e no grego, paracaléu. A palavra, vamos separar essa palavra. Para quer dizer ao lado. Ao lado. Aléu quer dizer chamar. Então, paracaléu é chamar para o lado, apoiar, sustentar. Então, uma das funções do Espírito Santo é aqui, ó, digamos que isso aqui é um problema. E o encorajador, o paracaléu, ele está aqui para pegar do outro lado. Eu pego aqui e ele pega aqui porque ele está ao meu lado. E ele remove, junto comigo, as situações difíceis. Amém? Então, o Espírito Santo é aquele nosso ajudador. Muitas vezes, nós resumimos o Espírito Santo a um fogo, a um vento, a um mover, a um arrepio. Mas o Espírito Santo não é só isso, amém?
Ele é Deus dentro de nós. E uma das suas muitas funções é nos ajudar a remover muitas dificuldades, situações da nossa vida que nós achamos que estamos sozinhos. O encorajador está conosco. Amém? E muitas vezes nós vamos estar sozinhos de fato, não vamos ter pessoas ao nosso redor. Não vamos ter. Tem situações que realmente o próprio Deus afasta pessoas. E às vezes a gente quer, né? Meu Deus, hoje eu preciso, né? Mas parece que todo mundo se afastou, porque nós precisamos nos aproximar do encorajador. Amém? E nós precisamos crer que Ele está ali. E realmente Ele quer fazer uma obra poderosa em nós e através de nós. Amém? O encorajador é que continua o ministério de Cristo na terra. E eu gostaria de ler, eu não vou me aprofundar nisso, sobre Romanos 12, do versículo 6 ao 8. Eu vou ler aqui. Vou falar sobre os dons redentivos. Aqui. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Versículo 7. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Versículo 8. Ou que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. E o que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Eu tenho, na minha Bíblia, é a NVT, que é a nova versão transformadora, não sei quem tem, mas fala sobre o ministério do encorajamento. Amém? Então, nós sabemos que aquele que tem o dom do encorajamento, ele deve encorajar. Amém? Então, muitas vezes, nós pensamos assim, eu não sou uma pessoa encorajadora. Eu sei que tem pessoa que vai ser muito mais forte nisso, porque é um dos dons motivacionais dela. Um dos dons redentivos. Então, ela vai sobressair nisso. Quando ela falar, vai ser algo muito poderoso. Só que todos nós temos o Espírito Santo e todos nós podemos ser um paracaléu, amém? Nós podemos estar apoiando, motivando e dando esse poder às pessoas de crer em Jesus. Então, é tão poderoso você ser esse encorajador, não deixar a pessoa desanimar na fé. Talvez você pense assim, não, às vezes a gente olha pela aparência e pensa que a pessoa jamais precisa de um encorajamento. E uma coisa, queridos, aparência não quer dizer nada. Nada, nada versus nada. Porque, às vezes, a pessoa está com um sorriso por fora e o Espírito Santo te mostra, né? Traz um impulso no teu coração, um discernimento, né? Traz uma palavra para aquela pessoa, liga para a pessoa, manda uma mensagem para a pessoa e você fala, não, aquele irmão está super bem, eu que não vou mandar, né? Acho que vai ser. Querido, obedeça ao impulso do Espírito Santo. Ou, às vezes, a pessoa, está até aparentando um pouco de desânimo, mas existe dentro dela uma alegria. Então, às vezes, a gente não pode se guiar por aparência. Às vezes, a pessoa, se o Espírito Santo te traz um direcionamento de dar uma palavra, obedeça, seja um encorajador. E, além do amor, que é o maior motivador a ser, o que nos motiva a ser encorajador, porque quem ama encoraja, eu quero dizer 4 motivos que existem na palavra e nos impulsiona a exercer o ministério de encorajamento. Amém? O encorajamento glorifica a Deus. Primeiro ponto. Quando nós encorajamos as pessoas, nós glorificamos a Deus. Romanos 15, versículos 5 ao 6, diz: Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que, concordemente, a uma voz, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus. Amém? Quando nós encorajamos uma pessoa, nós levantamos uma pessoa, e uma frase que eu sempre falo, eu acho que eu vou patentear essa frase, que diz assim, que eu falo assim, quem está de joelho já pode levantar quem está caído. Né? Você está no teu processo de se levantar.
Então, você levanta aquela pessoa junto com você. Nós vamos levantar, né? Não fica caído, não fica prostrado. E quando essa pessoa se levanta, ela glorifica a Deus. Então, o encorajamento glorifica a Deus. O restabelecimento daquela pessoa vai glorificar a Deus. As pessoas vão olhar e ver a mudança. Ver de onde ela se levantou. Ver que um dia ela caiu, mas ela se levantou. Então, quando você ajuda a levantar uma pessoa, você glorifica a Deus. Amém? Através do teu ato, das tuas palavras, da tua atitude. Então, esse já é um grande motivo para ser um encorajador. Segundo ponto, o encorajamento é uma ordem de Deus. Então, por isso que eu digo que não é opcional, é uma ordenança de Deus. Ser encorajador. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, diz: consolai-vos, encorajai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Amém? Encorajai uns aos outros. Talvez nós somos uma geração egoísta. Nós somos uma geração, muitas vezes, centradas em nós mesmos. Como eu falei, quando Deus nos consola, não é um fim em si mesmo. O que Deus fez em nós precisa multiplicar. Amém? Deus restaurou o meu casamento? Isso tem que ser multiplicado, queridos. Deus restaurou minhas finanças? Isso precisa ser multiplicado. Deus restaurou os meus filhos? Isso precisa ser multiplicado. Deus restaurou meu ministério? Isso precisa ser multiplicado. Eu preciso ser um multiplicador daquilo que o Senhor fez na minha vida. Não pode parar em mim. Eu não posso me calar. Querido, você tem um poder dentro de você grandioso. E, às vezes, ao abrir da tua boca, né, como Paulo fala, né, o Senhor vai fazer ao abrir da minha boca. Né? Às vezes, fala assim, eu não sei o que falar. Começa. Amém? Que o Senhor vai fazer. E essa é uma das maiores tarefas, o encorajamento da igreja e dos lares. O encorajamento tem que ser uma grande tarefa, nossa como igreja e nossa como família. Porque muitas vezes a nossa tendência, né, quando as pessoas chegam, como que elas chegam aqui? Angustiadas, derrotadas, discriminadas, desajustadas, abandonadas, despedaçadas e um monte de hadas, né? Tem mais um monte de coisa de ruim que muitas vezes nós chegamos aqui dessa forma. E todos nós somos parte desse grande quebra-cabeça que vai ajudar essa pessoa. Amém? É só o pastor que faz a obra, queridos? Não, jamais. Nós somos corpo de Cristo. Fala assim, então eu sou a cutícula do corpo. Não, querido. A cutícula tem uma função. Amém? De proteger. Eu sou uma verruga. Não, a verruga você não é. Amém? Porque a verruga não faz parte desse corpo. Então, como corpo, você tem uma função para ajudar essa pessoa que chega. Então, às vezes, você pensa que não tem. Né? Eu ouço, às vezes, durante a semana, alguns testemunhos dos irmãos. Nossa, fulano me deu uma palavra que veio de encontro. Essa semana eu conversei com um casal e eles falaram, nossa, esse dia eu estava no culto e eu estava tão desanimada. Eu tinha falado algo para Deus em casa. E chegou uma irmã e falou algo para mim no culto. Na simplicidade, querida, abraçou e falou algo. Daqui a pouco, outro irmão chegou e falou em cima de novo. Isso é ser encorajador. Amém? Se Deus coloca algo no teu coração, não se intimide. O diabo é o maior interessado que você se cale, que você não fale, que você não anime as pessoas. Porque uma pessoa que sai aqui sem o seu encorajamento, ela sai sem algo poderoso da parte de Deus. A pessoa que você encontra durante o dia, que você não faz aquilo que o Senhor colocou no teu coração, é uma grande perda. Pense nisso. E na responsabilidade que você tem. É uma ordenança. Se o Senhor colocar algo na fila do mercado, no teu coração para falar, fale. No trabalho, quantas vezes nós temos oportunidades de falar e nós não falamos? Porque nós pensamos que nós temos problemas e nós estamos focados nos nossos problemas. Quero contar uma novidade, nós sempre vamos ter, querido, problemas, né? Talvez você fale assim, pastora, que desanimador. Mas é a verdade.
né? Nós sempre vamos ter, né? Claro que não estou falando assim que a tua vida é uma derrota, mas vai ser ciclos, querida, a nossa vida. A nossa vida é cíclica. Tem coisas que vai começar aqui, a gente vai fechar aquele ciclo, daqui a pouco é outro. Quem tem filhos sabe disso. Na infância é um ciclo. Aí, ai, meu Deus, eu quero que ele ande, porque, meu Deus, daí ele começa a andar. Aí você sabe o que é. Você até emagrece, de tanto que você corre, porque o que acontece? Ele não sabe andar direito, você tem medo dele cair. Daqui a pouco ele começa a andar, ele tem as escolhas dele, é outro desafio. Daí ele chega na adolescência. Eu vejo os pais de adolescente falando, meu Deus, era tão boa a infância. Né? Fala, meu Deus, eu era feliz e não sabia. Porque agora ele já é um indivíduo, ele tem as escolhas. Né? Não é responsável por si, mas ele já tem algumas escolhas. E daí você se vê, né? Daí quando ele se torna adulto, é outra fase. Então, como a nossa vida, querida, é cíclica. Então, nós temos que nos adaptar à circunstância da vida. Amém? Não fique pensando, não. Fulano lá, eu sei que ele não tem problema, ele é preferido de Deus. É preferido de Deus, porque a gente vê o brilho dele no Instagram. É um filtro, querido, é um filtro, né? Isso é um filtro, aquele poder, aquele brilho é um filtro, né? Aquela alegria, aquela beleza é um filtro. Né? A nossa vida hoje está regada no filtro. Então, nós precisamos entender que não existe filhos preferidos. Amém? E nós vamos passar por dificuldades. Ontem eu falei com uma irmã, ela passa por uma estação difícil, né? Teve uma grande perda. Mas essa irmã, toda vez que eu converso com ela, querida, eu sou encorajada. Porque dela falando, pastor, essa semana foi tão difícil. Várias situações que aconteceram na vida dela, mas dela falou no final para mim, mas em tudo eu vi a mão de Deus. Aconteceu um negócio dentro da empresa dela, caiu um capacete na cabeça de uma cliente. E ela falou assim, né, capacete é pesado, né? Então, mas ela pôde orar pela cliente antes da cliente sair para o hospital. E, graças a Deus, não foi nada grave. E mais uma situação, deixou o carro para arrumar, perderam a chave do carro dela. Aí depois acharam. Ela falou para o mecânico, ele veio pedir perdão. Ela falou, não, Deus me livrou de um acidente. Deus não queria que eu pegasse o carro na hora. Olha a ótica do encorajador. Vê Deus em tudo. Então, é uma questão de ótica também, querido. E eu, quando eu falo com ela, eu quero encorajar ela, mas ela me encoraja. Porque o encorajador é esse. Eu acho que ela tem um dos dons redentivos dali. Ela é uma encorajadora, porque ela é um exemplo vivo do poder do Espírito Santo em qualquer situação. Então, queridos, é uma ordenança. Encorajai-vos uns aos outros. Terceiro, o encorajamento evita o endurecimento do coração. Hebreus 3,13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Esse aqui é o encorajamento que às vezes a gente não entende. É o encorajamento da exortação, de nós falarmos sobre o pecado das pessoas. Esse é um encorajamento que a gente ganha um amigo ou um inimigo, né? E muitas vezes nós arrumamos confusão com esse tipo de encorajamento, porque nem todo mundo é receptivo, nem todo mundo consegue ver amor nesse tipo de encorajamento. Porque a gente está acostumado com amor romantizado, com amor que aceita tudo, com amor que é tapinha nas costas, esse amor que não é o amor ágape. Porque o amor ágape, ele nos corrige, amém? O amor eros, o amor filéu, talvez não, mas o amor de Deus, ele fala a verdade, amém? Então, nós precisamos, como cristão, nós temos ouvido de um tipo de amor na televisão, nas redes sociais, que deixa a gente meio bêbado, meio... Nossa, então é isso que é amor? Então eu não amo, então... Não, queridos. O amor que nós precisamos conhecer está na Bíblia. Na Bíblia. E o amor que muitos estão falando que a gente tem que aceitar todo mundo, que tem que aceitar. Nós precisamos aceitar e amar as pessoas, não a prática. E nós precisamos falar a verdade em amor, como a palavra fala. Falando a verdade em amor. Cresçamos em tudo. Amém? Então, muitas vezes a gente não aceita, porque a gente está
embebecido por esse tipo de amor. Quando a gente encontra alguém falando a verdade para a gente, do nosso erro, o que acontece? A gente rejeita. A gente, não, isso eu não aceito, Fagner. Você falar isso para mim não é de Deus, porque Deus é amor. Né? A gente escuta tanto isso. Querido, Deus é verdade. Jesus Cristo é o caminho, o quê? A verdade e a vida. Ele é a única verdade e Ele nos guia. O Espírito Santo nos guia a toda a verdade. E é a verdade do nosso íntimo. Deus se alegra com a verdade do nosso íntimo. Então, tem coisas na nossa vida que as pessoas vão tocar. E nós precisamos encarar como encorajamento. O confronto é encorajamento. Quem me ama vai falar a verdade. Quem me ama vai mostrar que eu estou errando. Amém? Porque senão, o que acontece? O pecado endurece o coração. Nos endurece, a gente vai entrando no engano, no engano, no engano. E daqui a pouco, endurecer o coração não tem mais jeito, querido. Porque aquilo se torna uma verdade. Isso aqui para mim é uma verdade, eu não mudo mais. Isso aqui é assim mesmo, eu nasci assim. Gabriela, né? Então, talvez você que é mais novinho nem sabe o que eu estou falando, né? É uma música, já foi uma novela, né? Que ela cantava, eu nasci assim, eu cresci assim, né? Você sempre assim, Gabriela. Talvez você seja uma Gabriela, né, irmã? Irmão, né? Então, sai desse caminho de Gabriela. Então, uma palavra de encorajamento, ela me fortalece a sair desse caminho de pecado. Então, o encorajamento também me fortalece. Eu vou falar, irmão, porque eu amo você, esse caminho vai te levar para a morte. Você já viu que você está perdendo tantas coisas nesse caminho? Então, eu preciso treinar meu coração, meus ouvidos, para receber um confronto. Às vezes, nós vamos perder pessoas. A pessoa não está pronta para isso. Mas, queridos, sabe que antes do meu pai falecer, foi uns meses antes, eu tive um sonho, marcou porque daí eu consigo lembrar. Eu sonhei que eu estava caminhando ali no calçadão da João Leopoldo Jacomel. E eu olhava no meio da pista, assim, eu vi uma pessoa andando. Daqui a pouco era uma pessoa, daqui a pouco era um cachorro. Acho que Deus usou um pouco um cachorro, porque eu gosto de cachorro. Então, eu falei, nossa, vai ser atropelado. Ah, mas fazer o quê? E eu andando. Aí eu olhava, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. A pessoa vai morrer ali no meio. Ah, mas não vou fazer nada. Mas quem mandou também? Eu pensei assim comigo. Daí eu escutei uma voz, que eu creio que é a voz do Espírito Santo. Você não vai fazer nada. Foi uma voz alta. Você não vai fazer nada, porque era algo que eu precisava tomar uma atitude. Eu precisava falar com uma pessoa. Então, eu tipo assim, não vou fazer nada. Então, aquilo eu tive que fazer, eu tive que tomar uma atitude e falar com uma pessoa. E, queridos, eu sempre uso essa ilustração. Hoje eu mudei, graças a Deus, que eu creio que o casamento faz isso. Né? Eu peguei muito do Milton pegou algo de mim. E uma das coisas que eu peguei do Milton, que é uma qualidade de amor, é falar a verdade em amor, não deixar a pessoa no mesmo erro. Porque eu tinha uma concepção assim, digamos, vamos aqui fazer uma ilustração. A pessoa entrou no carro e aquele carro vai se acidentar. O caminho que ela vai trilhar, ela vai bater e vai morrer, vai se quebrar toda se não morrer. O Milton faria tudo para tirar aquela pessoa do carro, ele ia furar o vidro. O vidro, não. Ele ia furar o pneu, ele ia quebrar o vidro, ele ia dar um soco na pessoa, a pessoa desmaiar e sair do carro, entendeu? Porque a pessoa não quer sair. Ele vai dar um soco, vai desmaiar, ele vai tirar a pessoa do carro. E eu pensava assim, olha, se quer, sabe que vai se lascar inteiro, deixa, eu já ligo para o SEAT antes. Entendeu? Eu já ligo para o SEAT, a hora que eles quebrar inteiro, eu ligo, SEAT, tem uma pessoa que se quebrou toda aqui, venha. Isso é amor? Claro que não, queridos. Eu não queria me expor em fazer algo. Tipo assim, vai fazer, porque ele ia sair, às vezes nem sempre é bem interpretada a pessoa que faz isso. Ontem eu mostrei para ele até um vídeo de um cachorro pastor alemão. Você vê o pastor alemão, até no cachorro, ele é bem pastor. Ele estava tirando uma ovelha de uma... acho que era um mar. E a ovelha estava se afogando. Mas ele foi, numa fúria, para pegar aquela ovelha. Ele usou toda a força. Eu falei, a ovelhinha não morreu afogada, mas que ela saiu.
meia despedaçada, ela saiu, sabe? Ela levou cada mordida nas costas, assim, porque ele usou toda a força para arrancar ela dali. Mas ele arrancou. Ele tirou ela dali. Ela, com certeza, ficou com as costas doloridas. Mas ela não morreu afogada. Amém? Então, às vezes, você vai levar algumas mordidas. Mas encare como amor. Você não vai morrer, amém? Muita gente morrendo antes do tempo. Muita gente se perdendo no meio do caminho. Por quê? Não ouve ninguém, não quer ser confrontado. Porque acha que está certo. Porque acha que isso não é amor. Então, querido, quem te ama, fala a verdade. Quem te ama vai te corrigir, sim. Amém? Aguenta as mordidas. Amém? Uma palavra de encorajamento fortalece, anima. Mas a nossa tendência, muitas vezes, é ser crítico, áspero e impaciente. Dentro da nossa casa, né? Nos nossos relacionamentos da igreja, nos nossos relacionamentos com família, nós, muitas vezes, estamos prontos para achar o defeito da pessoa, ser crítico. Então, nós precisamos ser diferentes, ser encorajadores. Não vamos ter esse olhar tão crítico sobre as pessoas. Nós sempre temos algo para tecer uma opinião sobre as pessoas. Mas nós precisamos estar mudando isso, querido. Eu sei que tem pessoas que ela têm um senso mais crítico. Eu sei que o senso crítico é bom. Você ter opinião sobre as coisas, você olhar e falar, nossa, isso aqui poderia ser melhor, isso poderia ser diferente. Mas pense, quando você não era pai e você não era mãe, você conseguia ser muito mais crítico, não é? Ah, quando eu ser mãe, eu não vou ser assim, não. Meu Deus, né? Minha mãe está errada. Né? Minha mãe está me fazendo lavar louça, né? Terapia, é uma terapia, né? Ali, fazer a terapia. Ou, nossa, por que meu pai não permite que eu faça isso? Enquanto você é filho. Aí você se torna pai, você se torna mãe. O mundo muda, teu óculos muda. Né? Você troca de chapéu, de filho para pai, de filha para mãe. E muda a situação. Então, teu senso crítico muda. Então, quando você também... Eu acho assim, eu encaro treinador de futebol, uma profissão muito difícil, porque todo brasileiro é meio treinador, você não vê? Eu vejo o homem que gosta de futebol, ele fala, não, esse jogador é errado, ele devia ser isso, e quando termina, o time dele perdeu. Gente, ele poderia ser o treinador, porque ele fala como deveria ser, aquele time está tudo errado, e nananá. E quando também é um pastor? Aí eu vi, meu Deus, esse pastor está errado, se ele devia fazer isso, devia fazer aquilo, até que você é chamado por Deus ser pastor. Aí muda teu óculos. Meu Deus, não era bem assim como eu imaginava, né? Não era bem assim. Até que, né, querido? Até que. Então, claro que eu não encaro o treinador com pastor, tá, querido? Ser pastor é muito mais honroso, né? É uma profissão treinador, né? E pastor é um chamado, né? É um legado. Então, queridos, mas é isso, nós julgamos e nós criticamos, até que nós estamos na posição. E quarto ponto, né? E antes, Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida está no poder da língua. E o que bem utiliza, come do seu fruto. Que nós possamos usar a nossa boca para profetizar vida. Amém? Para profetizar palavras de vida, de recomeço, de coragem, de ânimo. Porque quando você encoraja alguém, você vai comer desse fruto. Amém? É a palavra que está dizendo. Quarto ponto e último. O encorajamento edifica o espírito do homem. 2 Coríntios 2, 5 ao 11 diz, ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero. Digo em parte a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que eu não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque, de fato, o que tenho perdoado, se alguém alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz,
na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhes ignoramos os desígnios. Aqui Paulo fala sobre uma pessoa que ela tinha pecado, ela tinha causado algumas circunstâncias difíceis ali no meio deles, mas que essa pessoa tinha se arrependido, essa pessoa tinha se consertado. E o que aconteceu? Ele falou assim, agora é o momento, mudou o momento. Nós o perdoamos, agora chegou o momento de confortar essa pessoa. Porque se nós não confortarmos essa pessoa, nós vamos perder essa pessoa. Então, nós precisamos também, querido, discernir a hora que nós precisamos levantar pessoas, que às vezes a pessoa errou muito. Mas o Senhor perdoou, nós o perdoamos, mas agora é a hora que ela precisa de ânimo. Amém? Nós precisamos levantar essa pessoa. E ao encorajarmos uma pessoa, nós trabalhamos com pedaços da pessoa. Ela é um vaso. Nós somos vaso na mão do oleiro. Amém? E o oleiro, ele refaz o vaso partido. Então, se veja como um oleiro, pegando uma pessoa que está partida, que se quebrou tanto nessa vida, e você vai reconstruir ela. Você vai fazer parte desse trabalho do Espírito Santo, né? Falar, nossa, querido, olha, vamos reconstruir aqui. Eu quero, junto com você, reconstruir. Eu quero, junto com você, levantar aqui essa parede que caiu. O encorajamento, ele oferece uma segunda chance. Nós precisamos reconhecer o poder da palavra. E a palavra também aqui, eu quero falar sobre oração, para a gente terminar. No versículo ali, no mesmo capítulo, vai ali no capítulo 1, no versículo 8, diz assim, irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Fomos esmagados e oprimidos, além da nossa capacidade de suportar. E pensamos que não sobreviveríamos, de fato. Esperávamos morrer. Mas como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou do perigo mortal e nos livrará outra vez. Nele depositamos nossa esperança e Ele continuará a nos livrar. E vocês nos têm ajudado a orar por nós. Então muitos dirão graças a Deus, porque em sua bondade respondeu a tantas orações feitas em nosso favor. Aqui Paulo fala de uma situação que ele e sua equipe, seus discípulos que caminhavam com ele em suas viagens missionárias, eles passaram. Fala que eles foram esmagados, né? Foram, eu creio que espancados até quase a morte. Eu creio que deve ter gente morrido ali, porque eles começaram a falar ali que a fé deles foi para um outro nível depois dessa surra, né? Então, muitas vezes, querido, tem situações em nossas vidas que nos leva a outro nível de fé. A gente pensa assim, eu não vou suportar isso aqui mais, eu não estou suportando. Deus, se o Senhor não fizer algo, eu vou morrer, né? Minha família não vai suportar isso. Nós não vamos aguentar isso. E aqui Paulo fala que depois disso eles pararam de confiar tanto neles e começaram a confiar em Deus que ressuscita mortos. Eu creio que com certeza teve gente da equipe que morreu e eles precisaram orar para ressuscitar a gente ali, né? Então a fé deles foi para um outro nível. E fala que depois eles descobriram que tinha irmãos orando por eles. Então o encorajamento tem algo tão poderoso que as nossas palavras também em oração. Nós precisamos orar. Quando você encorajar uma pessoa, termine com uma oração. Ore por ela, encoraje com uma oração, que vai além realmente de nossas palavras humanas, é o poder de Deus que vai se manifestar. Amém? Então talvez você esteja como Paulo, sendo esmagado, né? Oprimido além da sua capacidade. Então a palavra também nos fala que tem coisa que parece que é além da nossa capacidade humana. Vai ter coisas que parece ser além da nossa capacidade, mas não é. E depois dessa situação, digamos de um esmagamento, a tua fé vai para um outro nível. Amém? Só que isso não é legal de falar, muitas vezes. Falar, puxa, olha, tem momento que você vai ser esmagado, irmão. Aí fala assim, não, então eu prefiro ser macumbeiro.
Né? Não, eu prefiro não ser crente, porque eu acho que lá eles falam que a gente fica até rico, né? Não, lá eles vão dizer mesmo, né? Na mesa branca, vão dizer algumas coisas para você, que vai dar tudo certo na tua vida, mas não é a verdade. E a palavra diz, em Provérbios 16, 24, diz: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Olha o poder da palavra, é um remédio. A tua palavra pode curar. Talvez você não precise estar tomando tanto paracetamol, tanto Doril. Você não vai precisar estar tomando tanto omeprazol, quando o teu estômago fica queimando, quando você liberar as palavras de encorajamento, amém? Talvez o que esteja fazendo mal para você não é nem o suco gástrico, é as palavras que você não libera, né? Talvez o que está te fazendo mal é você não se abrir para o encorajamento também, porque a palavra, talvez tem pessoas doentes fisicamente do teu lado e a tua palavra vai curar, amém? Que as suas palavras são cura, é medicina. Provérbios 18, 21, não, 12, 25. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. As pessoas muitas vezes estão ansiosas, tristes, abatidas, até com crise de ansiedade. E às vezes a gente fala: olha, querido, eu vou te dar uma técnica. Claro, queridos, entenda, técnica, é ótima para crise de ansiedade, né, Fer? É ótimo, faz parte. Eu acho que isso é muito válido e é necessário. Mas a palavra fala aqui que a ansiedade do coração do homem o abate, mas que a palavra vai o alegrar. Então existe também algo que pode curar além das técnicas, amém? Que é a boa palavra. Talvez a pessoa que está tendo uma crise ali do teu lado, e você vai dar uma palavra de ânimo para ela, e ela vai se libertar daquilo, ela vai começar a olhar a situação de um outro prisma. Você já recebeu, assim, você está no meio de uma situação tão difícil, e você só está vendo aquilo. Vem uma pessoa de fora e ela fala algo que você, puxa, eu não estava conseguindo ver. Realmente não é tudo aquilo, não está me matando desse jeito, isso aqui não é tão sério assim como eu estava achando. Porque quando a gente está envolvido na nossa situação, parece que aquilo não tem jeito e a gente não vai conseguir sair daquilo. Então, a palavra de ânimo, ela é carregada de poder e de vida, amém? A tua palavra tem poder e tem vida, porque é a palavra do Paracaléu, amém? A palavra do poder do Espírito Santo através de você. Então, para encerrar, queridos, eu quero dizer que nós podemos ser encorajadores, mesmo que precisemos de encorajamento, mesmo que precisemos ser encorajados, nós podemos escolher hoje ser encorajadores, porque se você esperar, querido, está tudo ok na tua vida, 100% redondo, você nunca vai ser um encorajador. Então o dia de escolher ser encorajador é hoje, amém? Hoje seja um encorajador. Muitas pessoas precisam da tua palavra de encorajamento. Nós devemos ser Paracaléu, abraçando as pessoas. Querido, e encorajar, a gente não pode querer encorajar só algumas pessoas. É quem o Senhor colocar. Amém? Seja um encorajador, enxugando as lágrimas das pessoas, chorando com elas, lendo a Bíblia com elas, orando com elas. Que às vezes você é um discipulador, você é um Paracaléu, você vai estudar a Bíblia com a pessoa, você está sendo um encorajador. Você vai falar: olha, queridos, veja aqui o que a palavra fala sobre essa situação que você está vivendo. Então existe esperança, o Senhor está te dando aqui um encorajamento, amém? E termine com uma oração. E eu quero terminar esse culto não orando por você, mas te encorajando. E eu quero encorajar a todos, e eu queria começar com os solteiros. Quem é solteiro aqui? Eu queria que você ficasse de pé, por favor. Amém? Não temos tantos solteiros hoje, mas eu quero encorajar os solteiros nesse dia a viver para Deus. Você é forte, você é corajoso, porque você tem escolhido servir ao Senhor com os melhores dias da sua vida. Você tem escolhido viver a
restante dos teus dias você tem gastado para Deus. Então, talvez você não seja tão intenso nisso. Talvez você fala, puxa, eu estou só vindo. Eu não estou gastando ainda meus dias nisso. Eu não sei, eu não estou tão envolvido no reino. Mas eu quero te encorajar a se gastar no reino, a se envolver realmente, a se doar pelo reino, a se doar por pessoas, a se doar pela obra poderosa de Deus nessa terra. Isso, queridos, hoje em dia, tem muita gente falando ao contrário. A igreja te suga, a igreja só quer teu tempo, você só é útil enquanto você está servindo. É isso, é aquilo, queridos. Eu vou te dizer uma coisa. Eu fiz isso e eu não me arrependo em nenhum momento. Então não ouve quem fala isso não. Quem fala isso talvez não fez o que você está fazendo. Então se gaste, se deixe gastar pelo reino. Não estou falando de uma igreja, estou falando do reino. Seja útil para Deus. Honre teus pais, né? Honre, né, quem te criou. Talvez não seja teus pais, seja teus avós, seja teus tios. Honre essas pessoas. Nós sabemos que você é poderoso. Você tem um coração genuíno, você tem um coração nobre, porque você está aqui, você tem amado a Deus, você tem amado pessoas, e que você venha percorrer uma história linda, e quando você terminar seus dias, as pessoas deixem, a tua história continue, que a tua vida possa se tornar um livro, como Corrie ten Boom, né? Como aquele que foi para o Japão, Hudson Taylor. Que você seja uma Madre Teresa de Calcutá, como ela. Claro que não existirá outra como ela, mas que você se levante como uma voz profética. Amém? Deus abençoe solteiros. Uma coisa, solteiros, não se gastem na ansiedade de achar uma pessoa. Amém? Não perca suas lágrimas chorando por carinhas, meninas. Sabe? Não chore por causa de carinhas. Não gaste suas lágrimas. Amém? Meninos, não chore por causa das gatinhas. Chore por causa de vidas que se perdem. Amém? Quando você cuidar do Senhor, o Senhor cuida das tuas coisas. E o melhor de Deus vai vir sobre a sua vida. Amém? Pode se assentar, queridos solteiros. Queria falar com os homens casados e os pais. Nem todo casado é pai. Mas eu gostaria de falar tanto com os pais como os homens casados. Por favor, se levantem. Para os homens casados que ainda não são pais, né? Eu creio que como é nobre você ser um homem de família. Às vezes você pensa assim, poxa, eu e minha esposa, mas é uma família, já começou a família, não é família a partir dos filhos, é a partir do casamento, amém? Então você já é uma família, e quanto mais você amar sua esposa, mais você vai ser parecido com Jesus, né? Mais você vai ser alinhado com Jesus, porque Jesus te deu essa grande missão de ser como Ele, de ser, se necessário for, morrer por essa mulher. Então você precisa entender a tua missão. Isso é encorajamento, querido. Né? Isso é encorajamento. Então eu te encorajo a amar ainda mais a sua esposa, a se entregar ainda mais, e que você venha ser um exemplo para as pessoas que te cercam. Você já é um exemplo. Às vezes você pensa assim, puxa, acho que eu não sou uma inspiração. Você é uma inspiração, sim, porque você é um pai de família. Não, você é um marido, né, e futuro pai de família. E que você possa se levantar mesmo como um grande encorajador da tua esposa. A tua esposa precisa das tuas palavras. Que você venha ser aquele que vai encorajar as pessoas também, que às vezes te criticam. A gente sabe quem nos critica, não sabe? A gente sabe. Que você possa ser um encorajador destas pessoas. Quando você souber de alguém que não te admira tanto, que você seja um encorajador dessas pessoas. Porque a maior vantagem é você encorajar aqueles que não te admiram, querido.
Amém? E que você seja uma referência, uma segurança para tua esposa. Você é uma torre forte dentro da tua casa. Você é um símbolo de Jesus Cristo dentro da tua casa. Então, homem, você é forte. Homem, você é corajoso. E você vai conseguir derrotar os gigantes que têm se levantado contra a sua família, dizendo que você não vai conseguir viver o casamento dos teus sonhos, dizendo que seus filhos não vão viver os propósitos de Deus, que seus filhos vão se perder. Essa é uma mentira. E eu quero falar para os pais, que grande missão é ser pai. Eu falo assim que realmente é o retrato de Deus para os filhos, é ser pai. Se eu estou aqui hoje, é por causa de um grande encorajador que eu tive, que foi o meu pai. Eu falo que meu pai foi uma das pessoas mais encorajadoras que eu conheci. Ele sempre tinha uma palavra de ânimo para mim e para as pessoas que estavam ao redor dele. Quando ele estava bem mal no hospital, uma pessoa saiu para fazer um exame, saiu o resultado se aquilo era um câncer ou não. Ele deu tanta palavra de encorajamento para aquele homem, tanta palavra de encorajamento, que eu fiquei boba. Eu falei, nossa, nem eu que sou pastora, acho que ia fazer uma coisa dessas. Então, queridos, eu sempre tive palavras de encorajamento. Uma mulher precisa, se você é pai de menina, sabe até que idade ela precisa de palavra de encorajamento? Os livros dizem até 18 anos, mas eu creio que para sempre. Então, você é um grande encorajador. Os teus filhos, filho homem, precisa da tua palavra de afirmação, de amor, de encorajamento. Talvez você só dá porrada nos teus filhos, porque ele é homem. Você só dá palavra de crítica. Encoraje os teus filhos, encoraje os seus filhos homem a ser um grande homem, amém? Como você. Ensine ele a fazer coisas desafiadoras, traga ele para perto do seu coração, não deixe ele só com a mãe dele, traga ele para perto. É mais fácil deixar com a mãe, mas é melhor ele ficar com você. Leve ele para algumas coisas, faça algumas coisas com ele. Você é um homem forte e corajoso, você representa Deus Pai. E Deus quer te fortalecer nesse dia, a mostrar a imagem dele de uma forma correta e saudável para os teus filhos, amém? Então receba nesse dia uma parte do amor do Pai sobre o teu coração, amém? Pode se assentar, pai e marido. Quero falar para as mães, para as mulheres casadas e que ainda não são mães, e para as mães. Por favor, queridas, fiquem de pé. A gente já está encerrando. Querida mulher, vocês são demais. Eu vou já começar, com as mulheres, porque a gente é do mesmo time, amém? Vocês são demais, queridas, Eu falo que as mulheres, elas têm uma parte tão parecida com o Espírito Santo. Eu creio que a Trindade é uma família. Não estou falando que o Espírito Santo é mulher, tá bom, queridos? Mas eu acho, assim, nós vemos tanto do Espírito Santo nas mulheres, esse poder de fazer as coisas criativa e tudo junto e tudo na mesma hora, não é verdade? A gente consegue cuidar dos filhos, administrar a casa, encorajar o marido, conseguimos cuidar dos discípulos, conseguimos muitas vezes, trabalhamos fora, temos vida profissional, tantas coisas, a gente equilibra tantos pratos. E prato, muitas vezes a gente fala, nossa, eu não posso derrubar esse prato, eu preciso estar equilibrando esse prato. E às vezes você se sente sobrecarregada. Mas eu digo para você, o Senhor te entende, o Senhor te fortalece, amém? E o Senhor te fez assim mesmo. Não pense que vai aliviar. Falar, ai pastor, eu não é encorajamento, Queridos, mas você é mulher, e sempre vai ser assim, vai ser muitos pratos que você vai equilibrar, mas o Senhor te dá força, coragem, discernimento espiritual para equilibrar esses pratos. Tem hora que um prato vai precisar de mais equilíbrio, de mais atenção, de mais força, e você precisa discernir isso. Nossa, eu preciso não dar tanta importância para esse prato profissional, eu preciso dar mais importância para esse prato família. Nossa, eu preciso cuidar desse prato da minha vida espiritual, eu preciso
cuidar das coisas de Deus, eu preciso orar mais, eu preciso jejuar mais, eu preciso equilibrar esse prato melhor. E querida, não, mãe, saia da culpa, amém? Eu vejo que toda mãe, quando nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Porque tudo que acontece com o filho, ela se sente tão culpada. Puxa, não estou sendo uma boa mãe. Puxa, acho que eu poderia ser melhor. Querida, você já é extraordinária, amém? Você já é uma vencedora, você é uma mulher que se reinventou para ser mãe. Então, mulher, acredite no teu potencial. Se você tem sonhos profissionais, você tem sonho de fazer uma faculdade, invista, creia em você, faça o vestibular e acredite, o Senhor tem portas de sucesso para a tua vida, amém? Você já é uma mulher segundo o coração de Deus, amém? Deus abençoe, queridas. Vamos dar uma salva de palmas para todo mundo, encorajados? Amém?